Olá, bom dia a todos. Reverendo William Vicente Borges, Instituto Ictus, Instituto Liderança, CEMAP, segunda aula, Psicologia Pastoral. Você que tem aí o seu módulo. Estamos na página 14, nossa segunda aula. Deus abençoe a você que está conosco. Que o Espírito Santo possa falar contigo através desta aula. Em nome de Jesus. Toda semana serão 4 aulas. Esta é a segunda aula. Estaremos juntos, para aprendermos. Bom dia, Ivone. Deus abençoe. Obrigado. Quem pode estar ao vivo, É uma maravilha ter você conosco. Você que vai assistir a aula depois, pode também deixar a sua impressão. E caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, eu posso te atender diretamente através do meu WhatsApp. Quiser anotar aí, 21 99128 9398. Estou falando aqui direto de Vila Velha, no Espírito Santo. Parabéns a você, todos aí de Vitória da Conquista, essa terra que eu amo demais. Em breve, com certeza, estarei aí com vocês, comungando, deste clima maravilhoso e principalmente ao lado desses corações abençoadores e abençoados. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o reverendo Jorge Costa, nosso amigo, Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo, nessa matéria tão importante que é a psicologia pastoral. É uma bênção muito grande estar com você nesta manhã, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Amém? Então, na página 14, nós estaremos falando aqui sobre questões, a partir daí do ser humano. Falar aqui do sorriso, o ser humano é o único animal que ri conscientemente, é claro, e nada mais belo, nada mais apreciável, nada que mexa tanto com os nossos corações do que o sorriso de um bebê. Quer dizer, a criança, o bebê, ela já nasce com essa capacidade de sorrir. O sorriso de um bebê mexe conosco de uma maneira assim muito especial. Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre cães, e nesse artigo estava dizendo que os cães desenvolveram geneticamente um ardil para nos pegar, para que nós pudéssemos nos apaixonar por eles. O ser humano é muito apaixonado por cães, inclusive tem pessoas que chamam seus cães de filho, filha, colocam o nome de pessoas nos cães para tratá-los até como pessoas. E eu estava lendo nesse artigo que isso tem assim uma explicação. Os cães, eles desenvolveram geneticamente um modo de nos pegar, que é o seguinte: é fazer com que os filhotes pareçam o máximo possível a sua feição com a feição de um bebê sorrindo. Olha só que interessante. E não é verdade? Gente, você pega um cachorrinho, recém-nascido, aquela carinha fofinha, aquele jeito sorridente. Quem é que não quer um cachorrinho? As crianças, então, ficam malucas. Oh, papai, mamãe, me dá esses cachorrinhos, me dá esse cachorrinho para mim, E a gente fica apaixonado por um cachorrinho filhote. Depois, ele pode até se tornar um cachorro um pouco mais feio, esquisitinho, mas enquanto filhotes, eles foram desenvolvidos, eles se desenvolveram geneticamente para que os homens, os seres humanos, tivessem uma afeição por eles logo na sua tenra idade, logo no seu nascimento. O sorriso, ele é muito importante para nós. O sorriso, ele cativa, mas, como eu digo aqui, o riso, o ser humano dispõe de uma arma às vezes cruel para atacar as pretensões das pessoas que os rodeiam. Talvez não existe nada que se preste tanto às flechas da sátira quanto a pretensão de ser aquilo que não é.
Se rimos do próximo, muitas vezes é porque percebemos essa diferença entre parecer e o ser, entre a fachada e a realidade, entre o personagem e a pessoa. Então, o riso, o sorriso, ele é importante na vida, né? Tanto é que nós temos, né, na palavra de Deus diversos textos que falam de alegria, falam de felicidade, e logicamente, onde há felicidade, onde há alegria, há risos, há sorrisos. Né? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto mais bonito. Né? Também o riso faz parte da manifestação do mistério humano. Existe o riso, né? O riso irônico. Enfim, através do riso, a gente sabe também se a pessoa está rindo falsamente. Tem aquele risinho aí, né? Aquele risinho assim. Então é um aspecto muito interessante que nós precisamos observar. Ser surpreendido aqui na página 16, eu coloquei aqui a imagem, né? Você vai ver aí da mãe, o neném rindo. Tem imagem melhor do que o neném sorrindo para levantar nossa autoestima. Olha, alunos, eu sempre costumo dizer o seguinte, Vinícius, Deus abençoe. Eu sempre costumo dizer o seguinte: ninguém gosta de ficar perto de pessoas que estão com a cara fechada. Mas gosta de ficar perto de pessoas que estão sorrindo. Nós estamos falando de psicologia pastoral. Eu vejo muitos pastores, desculpe, não é generalizar, há alguns pastores que não têm essa capacidade de sorrir. Estão sempre com a cara fechada, obreiros, irmãos, com a cara fechada, semblante iracundo, semblante caído, né? São incapazes de rir para alguém, não riem para uma criança. Como é que uma criança vai gostar da igreja se os obreiros não riem, não sorriem? O sorriso atrai. O sorriso atrai. Ou será que você não tem motivos para sorrir? Nós temos todos os motivos do mundo para sorrir. No texto aqui está dizendo, ser surpreendido pela alegria é exatamente como a revelação de um mais, que se manifesta na abertura, na expansão e no êxtase que o acompanham. Compreendem-se assim como quem encontrou um tesouro em um campo. Na sua alegria vai e vende tudo que possui e compra aquele campo. Existe, queridos irmãos, queridos alunos, algo de eterno na alegria, como reconhecia também Nietzsche. Cada alegria quer eternidade, quer profunda eternidade. Então, é fundamental que haja em nós o riso, o sorriso. Né? Chegue para as pessoas sorrindo. Você é obreiro. Muitas pessoas hoje estão na casa de Deus, se batizaram. Eu nunca esqueço isso. Uma certa vez nós fomos realizar um batismo em nossa igreja e na época eu era diácono, não era pastor. E eu recebi as pessoas na porta da igreja. Eu nunca recebi ninguém sem um sorriso. Vou repetir, eu nunca recebi ninguém sem um sorriso. Amém? Mas fazendo isso de forma expansiva, é a alegria do Espírito. Aliás, a alegria é um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor e segundo, alegria. Então, nós que somos obreiros, pastores, pastoras, missionários, missionárias, enfim, estamos na linha de frente, nós temos que ter um sorriso. Olha, no mundo secular, quando eu entro numa loja, num estabelecimento comercial e sou recebido com um sorriso, eu volto, eu fico cativo. Então fomos batizar, né? E um irmão chegou para nós, para mim particularmente, falou, olha, eu estou me batizando hoje porque a primeira vez que eu entrei na igreja, o senhor sorriu para mim, me deu um abraço.
E era tudo que eu precisava. Tá vendo? Ele se converteu com um sorriso, com um abraço. Infelizmente, a gente vai em alguns lugares, participa de algumas coisas, que a gente entra e sai e nem é notado, não é cumprimentado, enfim, né? Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem essa questão da felicidade, da alegria ligada ao riso, a busca, a necessidade de explorar o ser humano, ele tem a necessidade de explorar o ambiente, de transpor, né? De buscar coisas na vida. O tédio é exatamente o vínculo, aquela situação humana em que se experimenta o vínculo com um conjunto de dados que se impõe, acompanhado do desejo mais ou menos prepotente de estar em outro lugar. Então, a dimensão da busca inata no coração humano sugere e implica a presença de possibilidades sempre novas. O ser humano sempre está buscando coisas novas. Né? O ser humano ele tem um fascínio pelo novo, então é importante que nós, como obreiros, como pastores, nós devemos trazer sempre coisas novas, palavras novas. Tem muita gente que vai para o altar levar uma palavra, nada é novo. Eu conheci um obreiro que toda vez que ele ia ministrar a palavra, ele ministrava no mesmo texto, falava a mesma mensagem e usava a mesma ilustração, e isso durante anos. Gente, isso é horrível. Se você não tem coisas novas, você não tem novidade de vida. Apresente coisas novas. A palavra precisa ser nova. Porque o ser humano está sempre buscando coisas novas. Então, se nós não temos coisas novas para dar, as pessoas vão procurar em outros. Gente, é ovelha. É ovelha. Como assim, reverendo William? É ovelha. Ovelha come o pasto, depois que o pasto acabou, ele vai para outro mais novo. Então nós precisamos estar sempre com um pasto novo, uma palavra nova, né? Mostrando, trazendo para as pessoas essa novidade de vida que nós, né, podemos oferecer. Por isso que muita gente acaba saindo do meio cristão por tédio. É tudo a mesma coisa. Agora, glória a Deus, eu tenho 35 anos de cristão, sempre estou vivendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, né? E não gosto de trazer nada requentado para o altar. Nunca fui assim. Eu sempre oro, Senhor, me dá uma palavra nova. E olha que eu prego muito, eu ministro muito a palavra. Ontem mesmo eu ministrei pela manhã, à tarde e à noite. Pensa bem. Ministrei na ceia de manhã em uma igreja, à tarde no online e à noite na ceia em outra igreja. Então, mas a mensagem de manhã foi uma, da live foi outra e à noite foi outra. Há pregadores que têm lá, né, uma agendazinha com 5 mensagens, aonde ele vai é só aquela. Meu Deus! Que é isso? A pessoa não tem novidade. Olha, eu prego no mesmo texto e nunca é a mesma coisa. Deus sempre dá para nós coisas novas. O ser humano sempre está em busca de coisas novas. O ser humano também, ele lida com a dor, né? Nós temos a dor da perda, a dor física. A dor, ele tem o seu propósito, né? Tem o seu propósito. Nós não podemos, de forma alguma, tentar eliminar a dor da nossa vida. Eu estava vendo uma reportagem uma vez de uma senhora que tem uma doença, e essa doença neurológica impede de sentir dor. Tem pessoas que têm essa doença. E é um problema muito sério, porque ela se machuca e não sente. Às vezes tem problemas internos, em seus órgãos internos. Então, como ela não sente dor, quando ela vai descobrir que alguma coisa errada, já está numa situação crônica. Então, há muita gente que quer, nós como obreiros, pastores, a gente tem que
fazer a pessoa a aprender a lidar com as suas dores e não remover as dores. As dores fazem parte da vida, as dores têm um propósito. As dores são pedras que constroem também a nossa personalidade, constroem o nosso caráter, constroem a nossa vida. Uma vida sem dores é uma vida pobre. Né? Hoje existe, né, a cultura da superproteção infantil, a criança não pode andar descalça porque vai machucar o dedinho. Na minha época, pelo amor de Deus, quantas vezes eu arranquei a unha do dedão. Caí de bicicleta, me esborrachei todo, me esborrachava, aí eu chegava pra mamãe, mamãe, eu me machuquei, mamãe me dava um metiolátio, passava metiolátio. Na minha época, metiolátio doía mais do que a ferida, mas sarava o trem sarava, né? Tiraram, né, o efeito sofredor do metiolátio. Talvez, claro, o efeito curador continue, né, que é o mais importante, mas aquela dor nos fazia mais forte, né? Nos fazia mais forte. Tem adultos aí que choram tomando injeção. E não estou falando de Bezentacil, eles só veem a agulha. Eu tenho um problema com injeção, eu vejo injeção, mas eu não choro. A gente aprende a ser forte com as dores, com o sofrimento. Então, tentar acabar com o sofrimento, né? Tirar o sofrimento, a dor, ele tem um lugar, né? Estamos na página 21, que o mistério humano se manifesta. Enquanto se apresenta como inimigo e como violência, como alteridade que ameaça e faz sofrer, como um bloqueio que limita e não deixa se plenamente como se gostaria ou deveria, simultaneamente aparece como lei da realidade, como pulsação do ritmo da vida, fora da qual existe somente a ilusão e um prejuízo mais radical. Evitar a dor significaria de modo absoluto evitar a vida. Eu sempre tenho uma frase que eu digo para os meus filhos quando são pequenos, quando acontece alguma coisa, tá doendo, eu falo, vai se acostumando, porque a vida dói, aguenta firme. Amém? Então é assim que a gente constrói, né, um indivíduo forte, né? Olha só, bastaria considerar neste contexto como exemplo, entre muito possíveis, o tema da indiferença religiosa, embora a pessoa seja constitucionalmente uma pergunta feita nos confrontos de Deus, a dinâmica do seu espírito, de per si, levar a interrogar sobre o fim último e sobra Deus, a questão fundamental sobre Deus, como apoio de uma cultura que se apresenta tipos de respostas pré-fabricadas, acaba por ser colocada entre parênteses, certamente mais do que em outras épocas da história da humanidade. Por quê? Estão tentando levar um Deus para a humanidade que evita o sofrimento. Não existe esse Deus. Quantas vezes no púlpito eu vejo isso? Mensagens que dizem para a pessoa que Deus vai tirar o sofrimento. Meu Deus, Deus não vai tirar sofrimento. Deus vai nos dar força para enfrentar o sofrimento. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, credes em mim. Amém? Então, a mensagem de que o seu sofrimento vai acabar, né? Igual era lá as organizações Tabajara, do antigo Caceta e Planeta Urgente da Rede Globo, né? Que eles tinham lá um quadro das organizações Tabajara e o slogan lá era seus problemas acabaram, né? Quem é mais antigo como eu lembra. Tem púlpitos que é assim, seus problemas acabaram. Não, querido, não é essa a mensagem do Evangelho. E não é essa mensagem que nós, como seres humanos, temos que ouvir, precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir que Deus vai nos fortalecer, né?
Se te mostra fraco no dia da angústia, quão fraco tu és, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sempre estaremos passando pelo vale da sombra da morte, como estamos passando agora nessa pandemia. Porém, nós vamos nos fortalecer, vamos ficar fortes, vamos confiar em Deus. Amém? Deus irá nos ajudar nos problemas. Aquilo que é impossível, Ele vai fazer. Aquilo que é possível, Ele vai nos dar força para fazer. Amém? Entenderam? Estão entendendo? Isso é psicologia pastoral. Obrigado por você estar aqui. Nós temos também a questão da solidão, que é um outro mistério humano. Muita gente, por causa da solidão, tem tomado atitudes erradas na sua vida, tem trilhado por caminhos de destruição. A solidão é algo realmente difícil. Disse justamente que o contrário da solidão não é a comunhão, mas o isolamento. Por quê? A solidão deve coexistir com a comunicação profunda. Então, às vezes, você está cercado de muitas pessoas e está só. Porque a solidão ela é interna primeiro. Então, tem que descobrir uma maneira de eu não estar sozinho internamente. Porque, não estando sozinho internamente, eu consigo estar em comunhão com todos e não me sentir só. Oi, Edleide, Deus abençoe. Diz para o povo aí que as aulas estão acontecendo. Que bom você estar aqui. Essa matéria, ela traz um ganho pessoal para todos vocês. Um ganho espiritual para todos vocês. Muitos conceitos que talvez você tenha aprendido errado, aqui eles são tratados de uma forma real e não ilusória. Então é fundamental que você esteja sempre trazendo uma leitura verdadeira das Escrituras e da vida, e isso através do estudo da palavra. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Também, outro mistério humano é a insatisfação. O coração humano, página 23. O coração humano é inquieto, o coração humano é insatisfeito sempre, E a nossa função não é trazer satisfação para as pessoas. É muito importante que você entenda isso. Porque as pessoas nunca vão estar satisfeitas com nada que você possa oferecer. Nós temos que levar Deus para as pessoas. Nós temos que levar Jesus Cristo às pessoas. Porque Jesus Cristo, sim, vai verdadeiramente trazer uma novidade de vida para essas pessoas. A insatisfação humana, ela é geral, mulheres, homens, e nós estamos numa sociedade, criando uma sociedade de pessoas cada vez mais insatisfeitas, porque nós estamos oferecendo tudo para as crianças sem mérito. Sem mérito. Então, quanto menos uma pessoa recebe algo sem mérito, mais insatisfeitas elas vão estar sempre com o que tem e sempre vão querer mais. E o mais que elas vão buscar não vai satisfazer. Porque existe um vazio dentro da nossa alma e esse vazio só é preenchido por Deus. Essa satisfação, ela é preenchida pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Nós vamos terminar por aqui. Semana que vem vamos para a página 26, tá? Vamos falar de muita coisa, o Espírito Santo e o aconselhamento. Deus abençoe a todos, obrigado por estar conosco. Eu vou ver se essa semana
eu dei mais uma aulinha, vou ver meu tempo aqui, para dar até mais uma adiantada, né? Não, sem prejuízo da matéria, muito pelo contrário, talvez eu dê até um pouquinho mais do que 4 aulas, tá? E obrigado por estar comigo e até a próxima aula, se Deus quiser. Madalene, Deus abençoe, obrigado. Fala que as aulas estão uma bênção, por favor, para todo mundo aí, para não deixar de ver o vídeo, a videoaula, né? Eu vou ver se essa semana a gente tem mais uma aulinha aqui, mais ou menos na parte da manhã, tá bom? E o vídeo fica aqui, todos podem rever a aula, rever os conceitos e acompanhe também. Eu não leio tudo que está no módulo, é claro, tem muita coisa aí para você ler, para você aprender. E como eu disse, qualquer dúvida o professor está no Zap 21 99128 9398. Deus abençoe a todos, um abraço aí a todos de Vitória da Conquista, a todos do Brasil, que acaba também, né, e do mundo vendo a live. Beijo no coração de vocês, em nome de Jesus, que a paz e a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Deus abençoe.